Começa agora na Melodia FM, o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. Apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, a voz que toca o seu coração, está a começar o programa Teologando! A paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes no dia de hoje. E você também que nos acompanha no YouTube, o canal do Setebari, também na plataforma digital do Spotify, programa Teologando. Que Deus te abençoe e que hoje, neste momento, seja um momento ímpar do Senhor sobre a sua vida. Hoje nós vamos refletir a respeito do seguinte tema: as 3 fases da salvação. Você já ouviu falar a respeito das 3 fases da salvação? Justificação, santificação e a glorificação. Isso mesmo, todo cristão, ele passará por essas 3 fases. A fase da justificação, que nos remete ao passado, a fase da santificação, que nos remete ao tempo presente, e a fase da glorificação, que nos remete ao tempo do futuro, que acontecerá no arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. E justamente sobre este tema que no dia de hoje nós vamos estudar, sobre as 3 fases da salvação. Eu sou o professor Anderson Alexandre, diretor do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, Educação teológica com excelência. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no Setebari. Nós temos 2 opções no curso presencial. Você pode estudar toda segunda-feira à noite ou todo sábado à tarde, no melhor dia que ficar bem para você na sua agenda. Também nós temos o curso online. Você pode fazer como os demais acadêmicos de várias partes do Brasil e do mundo que estão a estudar conosco no curso EAD, no curso online. E para você que já tem uma formação, uma graduação, de preferência em teologia, e também você que tem uma graduação em outras áreas, você é o nosso convidado, é a nossa convidada para fazer 2 pós-graduações. Nós teremos 2 especializações, cursos livres, aos sábados, aulas quinzenais, sábados na parte da tarde, um sábado sim, um sábado não. Nós teremos 2 especializações. Você pode então fazer hermenêutica e pregação expositiva ou liderança cristã e espiritualidade. Serão 2 especializações fantásticas, você não pode perder. As matrículas já estão abertas e as vagas são limitadas. Quer saber mais sobre o curso do Setebari? É muito fácil. Você vai colocar no Google Setebari, vai abrir o nosso site e você vai encontrar a logotipo do WhatsApp e você vai falar diretamente comigo. E eu vou ter o prazer de lhe atender e tirar todas as suas dúvidas. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no programa Teologando aqui na Rádio Melodia e hoje com um tema imperdível: as 3 fases da salvação. Eis que dentro da teologia você tem as 3 fases principais. É claro que dentro de uma teologia sistemática você vai encontrar diversas ramificações, mas as 3 partes principais
consistem em justificação, santificação e a glorificação. E hoje nós vamos estudar essas 3 partes. Mas antes eu quero ler com vocês a carta aos Romanos, capítulo 7 e o versículo 16, que diz assim: E, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então, olha só, Paulo a relatar de uma guerra interior em relação à sua vida cristã. Olha o que diz o versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aqui em Romanos 7, do versículo 16 até o versículo 25, nós temos a declaração de Paulo sobre a guerra interior que ele vivenciava e que todo cristão vivencia. Todo cristão é aquele que nasceu de novo, é aquele que tem em si uma carne marcada pelo pecado e dentro deste homem tem o novo homem, a nova natureza, que é o homem interior, que é o homem que nasceu para Cristo. Assim sendo, todo cristão ele luta contra a carne e o espírito, contra o velho homem e o novo homem, contra as coisas que puxam para o mal e a favor das coisas que vão para o bem. Paulo escreveu esta carta possivelmente por volta do ano 57 depois de Cristo, na cidade de Corinto. Esta carta foi levada de Corinto até a cidade de Roma por intermédio da diaconisa Febe. A diaconisa Febe pegou esta carta na cidade de Corinto, das mãos do apóstolo Paulo, por volta do ano 57 depois de Cristo, mais ou menos na sua 3ª viagem missionária, e levou esta carta até a cidade de Roma para os cristãos daquela localidade. A carta aos Romanos é conhecida como a carta magna da teologia. Você encontrará na carta aos Romanos uma teologia densa, uma teologia profunda, um conteúdo teológico muito abrangente e profundo. Olha que interessante, na carta aos Romanos, em seus 16 capítulos, nós aprendemos que o grande inimigo do cristão não é o diabo, e sim o pecado. A palavra pecado será citado por Paulo em todas as partes da carta aos Romanos. Já o nome diabo aparecerá nesta grande carta magna de teologia apenas uma vez, em Romanos 16 e o versículo 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ou seja, apenas
é citado uma só vez e ainda quando é citado a sua derrota, é citado a vitória do Deus da paz sobre Satanás. Portanto, o nosso grande inimigo é o pecado. E quando você se converte a Cristo e você passa a ser um novo homem em Cristo, uma nova mulher em Cristo, você passa a lidar dentro de si com essa guerra espiritual entre o espírito e a carne, entre o velho homem e o novo homem. É comum e faz parte da nossa vida cristã. O que é o pecado? A palavra pecado vem do hebraico shatati e do grego hamartia, que traz a ideia de errar o alvo. Gênesis 3, Deus deu a ordem para que Adão e Eva não comessem do fruto proibido. Porém, eles foram lá e comeram do fruto proibido. Eles erraram o alvo. Isaías 59, verso 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não o ouça. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vejamos, o pecado ele é mortífero. O pecado ele tem consequências terríveis. O pecado ele é mau. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E qual é então a solução para vencer o pecado? João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus foi enviado a este mundo, ele foi enviado com a missão de promover a salvação da humanidade, a salvação de todo aquele que cresce nele. Portanto, o inimigo, Satanás e seus demônios, lutaram por todo o tempo para que Jesus não cumprisse com a sua missão. Porém, Jesus cumpriu com a sua missão. E pelo fato de Cristo ter cumprido com a sua missão, nós podemos então tomar posse do que está escrito em Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Portanto, nós acabamos de aprender que todo cristão ele lida com esta guerra interior entre o velho homem e o novo homem, entre a carne e o espírito, e que o grande inimigo do cristão não é Satanás, e sim o pecado. E a solução para o pecado é Cristo. Jesus veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para nos proporcionar a salvação, para nos proporcionar a cura em relação à culpa, ao domínio e à presença do pecado. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando aqui na Rádio Melodia. Hoje eu, professor Anderson Alexandre, estou a refletir com vocês a respeito do seguinte tema: as fases da salvação. Olha só, nós já vimos sobre a carta aos Romanos,
que o maior inimigo do homem cristão não é o diabo, mas sim o pecado, e a solução para o pecado é a salvação realizada e promovida por Jesus Cristo. A salvação pode ser então dividida em 3 partes: a justificação, a santificação e a glorificação. Olha só o que diz em Romanos capítulo 5 e o versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra justificação é um termo jurídico, é um termo da advocacia, isso bem antes do apóstolo Paulo. E significa ser declarado justo, é a pessoa ser julgada e ser reconhecida pelo juiz como alguém que deve ser absolvida, como alguém que deve ser declarada justa. E Paulo ele vai se apropriar desse termo forense, desse termo da advocacia, do direito romano, e vai aplicar nos seus escritos bíblicos e teológicos. É o próprio Paulo que vai trazer esse termo para o cristianismo, para a cristandade, para o ambiente cristão. E você então vai ver Paulo sempre se referir: o cristão foi justificado, a justificação pela fé. A justificação significa ser declarado justo. Isso significa o quê? Quando a pessoa aceitou Jesus, reconheceu que Jesus é o seu Senhor e Salvador, declarou no seu coração que Jesus é o Senhor, creu no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, esta pessoa, então, naquele momento, ela é declarada justa diante de Deus, porque a justiça de Cristo é imputada. Este é o termo teológico, imputada. A justiça de Cristo é colocada sobre este indivíduo. E Deus olha para este indivíduo e não vê mais ele debaixo da culpa do pecado, mas vê ele debaixo da justiça de Cristo. Portanto, isso é ser justificado. E a justificação é um ato instantâneo, acontece em um estralar de dedos, podemos assim dizer. A pessoa é, portanto, liberta da culpa do pecado. Spurgeon, um grande pregador da Inglaterra no século XVIII, ele disse que na justificação Deus tira o homem do Egito e na santificação Deus tira o Egito do homem. Então veja que a justificação é esta primeira etapa de arrancar o homem do Egito e trazer para a comunidade de fé na presença de Deus. A justificação é um ato instantâneo, acontece naquele momento que a pessoa aceita Jesus. Automaticamente a pessoa já entra na santificação. A santificação não é um ato instantâneo, é um processo. A santificação significa ser liberto do domínio do pecado. Se na justificação o homem é liberto da culpa do pecado, na santificação o homem é liberto do domínio do pecado. Olha que interessante. É na santificação que a pessoa passa a vencer o pecado, passa a dizer não para o pecado e passa a resistir o pecado. Diferente do ímpio. O ímpio, ele está preso no pecado, ele não consegue vencer o pecado, mas o cristão consegue. Romanos capítulo 8, versículo 13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Portanto, na santificação, o cristão ele tem a possibilidade de mortificar a carne, a mortificação da carne. É ele
ter condição de vencer o pecado e viver no Espírito, viver na presença de Deus. E a santificação é um processo que acontece ao longo da vida cristã toda. A santificação, ela pode ser alimentada ou não. Se a pessoa orar, ler a Bíblia, jejuar, buscar a Deus, a pessoa alimentará a santificação. Agora, se a pessoa não orar, não ler a Bíblia, não jejuar, não cultuar, não buscar a Deus, a pessoa vai desacelerar esse processo da santificação. Por isso que é muito importante que nós venhamos buscar a presença de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: O Deus da paz vos santifique em tudo, alma, espírito e corpo. Olha que interessante a ordem. Você vai ver a ordem ser declarada da seguinte maneira: alma, espírito e corpo. Portanto, é santificado primeiro o interior e depois o exterior. A alma, o espírito e, por fim, o corpo. A religião faz o inverso. A religião quer primeiro santificar o corpo e só depois o espírito e só depois a alma. Mas o Evangelho de Cristo faz o contrário. Santifica primeiro a alma, o espírito e depois o corpo, mas não deixa de santificar o corpo. As fases da salvação: primeiro, a justificação; segundo, a santificação; e terceiro, a glorificação. A glorificação será um ato definitivo que acontecerá no arrebatamento da igreja. Na glorificação, o cristão será liberto de uma vez por todas da presença do pecado. Será liberto de uma vez por todas da presença do pecado. Se na justificação, que é o passado, um ato instantâneo, a pessoa é liberta da culpa do pecado, se na santificação, que é um processo que remete ao tempo presente, a pessoa é liberta do domínio do pecado, já na glorificação, que será um ato definitivo, que remete ao futuro, a pessoa será livre de uma vez por todas da presença do pecado. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao 54. O texto bíblico diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Vejamos, o apóstolo Paulo vai dizer que no arrebatamento o cristão ele passará pela incorruptibilidade, deixará o corpo corruptível e passará a ter este corpo que já não será mais corruptível, e sim um corpo incorruptível, um corpo de glória, sem a presença do pecado. Hoje nós refletimos a respeito do tema As Três Fases da Salvação.
Você já se recorda das 3 fases? Nós estudamos sobre a justificação, um ato instantâneo que remete ao passado, a santificação, que é um processo que remete ao tempo presente, e a glorificação, que é um ato definitivo que remete ao futuro, que acontecerá no arrebatamento da igreja. Na justificação, que diz respeito ao passado, o cristão ele foi livre da culpa do pecado. Já na santificação, que é em relação ao tempo presente, o cristão ele é livre do domínio do pecado. Ele consegue, na força do Espírito, a resistir o pecado e dizer não para o pecado. E na glorificação, o cristão será livre de uma vez por todas da presença do pecado. E tudo isso graças à morte e à ressurreição de Jesus. Esta bênção da salvação, ela é recebida pela fé, uma fé na pessoa de Jesus. Você que me ouve neste momento, que a sua fé em Jesus possa aumentar e que você possa descansar o seu coração nos cuidados de Jesus. Deus está no controle de todas as coisas, Deus não perdeu o controle da história humana e a tua vida está nas mãos do Senhor. E você verá com os seus próprios olhos as bênçãos que o Senhor derramará sobre a tua vida. Celebre este dia com alegria, louve ao Senhor, descanse o seu coração, esqueça o passado e também não se preocupe com o amanhã. Viva o hoje, celebra o hoje, descansa no Senhor no dia de hoje. Que Deus te abençoe, este é o programa Teologando. Quero agradecer a cada um de vocês que ficaram aqui comigo no programa Teologando. Convido você a acessar as nossas páginas na rede social, no Instagram, PR_Alexandre, Setebari Teologia. E você pode nos seguir e fazer as suas curtidas, comentários, compartilhar as postagens. Que Deus te abençoe e lembre-se, pensou em fazer teologia, faça teologia no Setebari. Eu vou ficando por aqui e até mais com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando. Volte nos ouvir no próximo sábado.